E saudar a todos que vieram antes na luta e que contribuem, né, porque essas pessoas abriram caminho para que hoje a gente estivesse aqui, para as pessoas que estão em luta hoje e para aquelas que ainda virão. Então, na figura das crianças, né, que são sempre as sementes que a gente pensa para pensar uma possibilidade futura de mundo. Então, como ele já me apresentou, meu nome é Tariane Bertosa, eu vou contribuir aqui na mediação dessa mesa. Já queria dizer que estou muito honrada e queria aproveitar esse momento também para saudar as pessoas desse território. A mesa anterior foi muito importante, me senti muito tocada. Então a gente hoje está aqui nesse território porque os povos indígenas, caiçaras e quilombolas preservam ele. Então é muito importante que a gente esteja aqui hoje consciente disso. Foi linda a fala da Mauricéia, né? Ela participa do Fórum de Comunidades Tradicionais. Então queria saudar também e também pedir licença para estar aqui hoje fazendo essa fala. E para abrir, eu gostaria para a gente iniciar um pouco, eu tive a oportunidade, que na verdade foi um presente, né, de poder escrever um pouco num texto no jornal da Flipei. E para pensar, a gente tem uma mulher homenageada muito importante, que é a Pagu. Então eu ressalto a importância da Pagu. Mas é importante também que a gente reflita e traga outras mulheres, né? Nesse texto eu quis trazer essa reflexão, que contemporânea a história delas, né? Mulheres do início, da primeira década do século XX, pensar mulheres negras que também estavam nesses processos de luta. Na impossibilidade, porque eu não conseguiria, né, eu sei que são muitas, na impossibilidade de conseguir lembrar o nome de todas elas, eu queria só abrir essa mesa, me emociono. Porque é isso, né? Como a gente não conhece essas histórias, né, e como essas histórias são tiradas de nós. Mas eu quero abrir com elas para que elas estejam presentes durante todo o momento aqui com a gente. Então eu quero trazer a história de Maria Aragão, médica, comunista, são mulheres que se organizaram através do partido e pensou uma proposta de saúde diferenciada, também se organizou no movimento de mulheres e na luta pela reforma agrária, nascida no Maranhão. Gostaria de trazer também Maria Brandão, nascida na Bahia, em Salvador, que lá organizava a luta através do movimento, com outras mulheres nas favelas. E gostaria também de trazer, que é muita emoção, estar aqui, Laudelina. Porque a Laudelina, e todas elas são muitas coisas, né? Nesse momento eu destaco, porque eu queria trazer essa contribuição também para a mesa, que é muito bonito quando a gente ouve as histórias, né? Do que move essas mulheres para a luta, do que leva essas mulheres para a luta. Então eu tive como uma escolha pensar mulheres contemporâneas a Pagu, que também estavam organizadas politicamente através de partido, mas não sem sinalizar aqui que essas mulheres são muitas outras coisas. Então a Laudelina, ela foi muito importante no movimento de luta, né, pelas empregadas domésticas. As mesas trouxeram também, né, mulheres também de famílias de empregadas domésticas. E para mim é muita honra estar com todas vocês aqui, estar com a Ediane e trazer Maria Aragão, Maria Brandão e Laudelina para o início dessa conversa, né? E que a gente pense esse movimento. O que movimenta a gente ouvir as histórias de luta, mas também que movimenta a gente para a luta. Me emocionei muito quando encontrei desde cedo a Amelinha, porque é isso, né? Tá diante de uma história tão forte de luta e de inspiração para a gente também. E eu queria trazer essas mulheres negras, porque a outra mesa também trouxe também essa questão do apagamento. Então, como é importante a gente trazer essas histórias, né? E refletir e colocá-las também como um compromisso, de que a gente possa buscar. Eu trouxe aqui só um pedacinho, mas que a gente possa buscar a história dessa e de outras mulheres, para que a gente possa reverberar. E nesse primeiro momento, eu gostaria de trazer a Juliana, porque é isso, né? Eu estou tendo essa oportunidade de trazer oralmente também, né? Foi dito na outra mesa essa oportunidade da oralidade, da troca, que a gente pode conversar, mas a escrita também é um modo importante da gente conhecer essas histórias, né? E a Juliana faz isso através da escrita. Então, Juliana, eu vou deixar bem aberto, tá? Porque aí a gente vai conversando e vocês fiquem à vontade para direcionar. E eu vou começar com a Juliana para falar um pouco do livro. Obrigada.
Obrigada a todas vocês que estão aqui também e todo mundo que está aqui escutando a gente. Eu estou aqui para, na verdade, abrir um canal, que a gente estava até conversando ali. Eu sou jornalista e daí, como jornalista, eu me sinto, na verdade, um veículo mesmo de histórias. Durante a maior parte do meu trabalho, o que eu fiz foi ouvir e contar histórias de pessoas nos últimos anos, principalmente de mulheres. E fazer esse trabalho de busca e de escuta é sempre um trabalho sem fim, assim, porque quando a gente encontra uma história, naquela história tem outras histórias, que tem outras histórias, que tem outras histórias. Então, por que a gente está aqui, né? Porque a gente está lançando esse livro, Pagus Ousadas e Insubmissas, e daí já vou apresentar a Ediane e a Melinha que estão no livro. Mas da onde surgiu, né, esse livro? Ele surgiu dessa ideia de uma história puxar outras histórias. Quando a gente ficou sabendo que Pagu ia ser celebrada na Flip e tal, logo isso me remeteu a uma curiosidade, né? Como a Pagu seria hoje em dia, né? O que será que ela pensaria do mundo de hoje? Como que ela refletiria sobre as questões que eram questões dela e que continuam sendo questões nossas hoje em dia, mais atualizadas para o contexto contemporâneo? E aí eu conversei com as minhas editoras e a gente começou a pensar como que a gente poderia fazer isso, se a gente iria para uma piração de imaginação, de ficção, né? Um exercício literário de tentar atualizar a Pagu, que no começo parecia uma viagem interessante, mas logo eu pensei, não, isso a inteligência artificial está fazendo muito mal com personalidades históricas, né? Como fizeram com a Elis Regina no comercial de carro. Eu falei, não, nem a literatura talvez pudesse fazer isso bem, mas eu não vou fazer. E aí a gente pensou, não, mas espera, a Pagu é essa personagem, né? Uma personagem histórica, mas que também tem essa áurea mítica e de personagem mesmo, né? Que meio que, e a gente está vendo, acho que isso agora, né? Se multiplicou e deixou uma sementinha em quase toda mulher brasileira, assim. Então a gente pensou, e se a gente encontrasse outras mulheres que têm uma atuação política e cultural no Brasil tão potente quanto a Pagu, que pudessem vir falar desses temas que foram comuns, né, que são comuns a Pagu, ao tempo da Pagu e são ainda hoje, e fosse escutar essas mulheres, para elas contarem sobre a vida delas, a trajetória delas e o que elas pensam e fazem pelo mundo de hoje. E isso tudo foi super a toque de caixa, porque a gente teve essa ideia no meio de julho, e eu estava no meio de um turbilhão de outros trabalhos, a editora tocando outros projetos, inclusive livro que está sendo lançado aqui hoje também. E vamos, e fomos. E daí fizemos os convites. Tem 5 mulheres aqui, então a Melinha Teles, que está aqui, a Bena Reale, que é artista paraense, artista, perita criminal, e também tem um trabalho com egressas agora. A Débora Diniz, antropóloga, a Ediane, que está aqui, e a Lola Aronovitch. Elas gentilmente concederam entrevistas para mim, a gente editou e estão aqui no livro. E aí agora eu vou passar a palavra para a Melinha e a Ediane, depois a Silvana conta sobre a obra dela também, para elas, enfim, se apresentarem e contarem como não sei, viver nesse Brasil maluco. Enfim, é isso. Diane, acho que eu vou passar assim em ordem. Passar assim? Tá. E daí acho que você se apresenta e conta um pouquinho como foi. Gente. Primeiro, boa tarde a todos e todas e todes. Eu quero agradecer.
Eu quero agradecer aqui. Ah, gente, que honra estar aqui novamente. Eu estava aqui ano passado. Participei de uma mesa que era socialismo na atualidade, né? Então foi incrível. E recebi esse convite da Gil esse ano. E me surpreendeu muito, né? Ela ficou assim, Gil, você foi em Paraty? Eu falei, fui ano passado. Ela queria tanto falar da sua história, porque a Gil ela fez um trabalho incrível. Assim, a Pagu está trazendo uma grande renovação, né? Que é trazer, foi esse o cuidado que a Gil também colocou quando ela me ligou, que foi assim, eu quero trazer essas referências que estão hoje, né, atuando para que o Brasil, para que todo mundo tenha acesso, né, até para conhecer a história dessas mulheres. Então eu fiquei muito emocionada por ter uma história interessante até chegar a Pagu a querer escrever minha história. Então quero saudar essa mesa aqui incrível, quero falar da importância de estarmos aqui hoje. Hoje eu falo, né, eu acho que eu voltei a falar bem. Eu me chamo Ediane Maria, sou nordestina, do sertão de Pernambuco, tenho 39 não, né, gente? Já cheguei nos 40. Tenho 40 anos, sou mãe solo de 4 filhos. E aí, a minha história, gente, ela se permeia em várias histórias, né? Quem sou eu? Eu sou a primeira empregada doméstica eleita no estado de São Paulo pelo PSOL. Muito obrigada, gente. Eu acho que a gente, quando está no trabalho doméstico, a gente não se enxerga, né? Então, eu acho que abrir a mesa falando da Laudelina de Campos Melo é muito importante, né? Porque eu também conheci a Laudelina há tão pouco tempo, né? São histórias de mulheres que não ganha a grande mídia, não é tão representada. Eu acho que a nossa categoria ainda sofre muita invisibilidade, né? É um processo para nós muito dolorido ainda. Então, quem sou eu, gente? Eu cheguei em São Paulo com 18 anos de idade, vim para trabalhar igual minha mãe me indicou para trabalhar aqui, né? Que é um processo normal, inclusive natural. Então, minha mãe me indicou para trabalhar em São Paulo, porque ela foi também babá, cozinheira, foi caseira da fazenda dessa minha patroa. E aí, quando ela precisou de alguém, ela já lembrou da minha mãe. Ela falou, dona Raimunda, você tem alguém para indicar? Você tem 4 filhos, né? Eu sou a 7ª de 8 irmãos. Mas como eu sempre fui aquela criança enxerida, que é isso que eles falam, né? Criança enxerida, porque eu perguntava tudo. Então, automaticamente, minha mãe achava que eu, por conversar tudo, querer saber das coisas, eu seria a pessoa que poderia ajudar ela na limpeza, quando tinha as férias, né? Porque tem um mecanismo no Nordeste que eu acho muito interessante, que eu falo que é um lugar que quem tem condições, possibilidades, oportunidades, eles acabam saindo da cidade. Então a gente tem contato com o filho do prefeito, com o filho do vereador, a gente tem contato com essas pessoas, com a classe média, né, que a gente fala. Não tem uma discrepância tão grande da realidade. Então eu tinha contato com esses jovens, né, que a minha mãe, acabei que eu tinha contato diretamente, porque eu, como uma criança enxerida, eu ia no horário do intervalo da escola, que era na frente da casa que a minha mãe trabalhava, então eu ia no intervalo. E aí quando eu ia no intervalo era muito engraçado, que a minha mãe ela colocava umas limitações, sabe, gente? Ela falava assim, não, Teta, você pode entrar, mas aí você tem que entrar, tinha uma mesa posta, gente, era aquela mesa que tinha queijo, tinha pão, tinha tanta coisa. Só pra falar pra vocês, eu amo queijo, tá? Até hoje eu amo queijo, acho que é essa imagem que tem na minha cabeça. Então, eu cresci sem muita referência, né? Cresci sem muita referência de pessoas pretas. Eu não me via em livros, eu não me via em outros lugares. Então, as crianças que eu via ali terem oportunidade eram as pessoas brancas. Então, eu via aqueles meninos que cresciam com a gente, que eles sumiam com o tempo. Parecia que era um lugar, existia um canto que eles entravam e não sei para onde que eles iam. Eu sei que eles voltavam nas férias. Então, quando eu ia ver aquela mesa farta, e aí, no intervalo da escola, minha mãe deixava eu entrar, mas sempre pela porta dos fundos. E aí eu fui crescendo, e eu sempre queria queijo. E aí ela falava assim, vou pegar só uma pontinha. E eu não entendia por que era só uma pontinha. Bom, enfim.
Passou o tempo e ela começou a me chamar para ajudar na casa dos patrões quando os meninos vinham das férias. Só que existia uma limitação, sabe? Então ela falava assim, ó, Teta, você vai, só que aí você fica mais ou menos ali perto. Então existia uma limitação que era na cozinha, ali meio que na área de serviço, na sala, que eu também ajudar poderia, mas não poderia alcançar outros espaços ali, né? Não poderia ficar muito ali na sacada, não poderia ficar muito no meio dos filhos, dos netos e filhos dos patrões. Mas como uma criança enxerida, eu entrava no meio deles e ouvia várias histórias. Então eu ouvia as histórias que eles estavam indo para o Recife, estavam indo para São Paulo, e que eles estavam estudando, né? Então eu imaginava que eu também iria vir um dia desse jeito, com essas mesmas condições para São Paulo. Então eu imaginei várias coisas, gente. Quando veio a chance para eu vir embora para São Paulo, eu não pensei duas vezes. Meu pai, semi-analfabeto, ele fez um Mobral naquelas escolas, e hoje eu entendo porque que também era só o Mobral que fazia, porque era meio que só para aprender a ler e a escrever, para cuidar ali dos interesses do patrão. Então, só aprender a fazer os números ali e se alfabetizar pro básico estaria muito bom. Então, meu pai, ele cresceu assim, ele falava pra gente o seguinte, pros seus 8 filhos: eu não quero que vocês sejam piniqueiros, eu quero que vocês sejam professores, que naquela época nós tínhamos chance também de fazer o magistério. Então, eu estava fazendo no último ano de magistério, eu queria vir para cá. E meu pai, ele não queria muito que eu viesse, né? Meu pai teve uma assistência muito grande com a minha mãe, porque ele falou, ela está no último ano, né? Então, eu não quero que ela vá para São Paulo agora. Eu quero que ela se forme, quero que ela seja professora. Então, assim, eu venho de um canto, gente, de muita violência, sem referência. Sabe, sem poder se orgulhar? Você sabe o que é uma criança preta que tem que se olhar muitas vezes sozinha e se admirar? Tem uma foto minha que eu tô com 5 para 7 anos, eu não lembro bem a data, a idade que eu tinha, e que eu lembro que esse dia me pegou muito, que o 7 de setembro as pessoas comemoram bastante no interior, principalmente. E eu era a única criança assim que eles falavam que eu era diferente, né? Falavam que eu era diferente, eu sou mesmo diferente, né? A gente é diferente. Nós somos todos diferentes, ainda bem, né? Então, eu lembro que naquele momento, naquele dia, eu tô com a sainha verde, na escola tem esse negócio, né? Qual que vai ser o uniformezinho, gente? Então vai ser a sainha verde, aquelas de preguinha, uma meia até a canela branca, um tênis branco. E aí eu lembro que a minha mãe, ela se esforçava muito para que a gente conseguisse também participar das atividades, né? Porque tudo era muito caro. E aí eu lembro que ninguém me elogiava, ninguém olhava para mim, sabe? Com nós pretos era outro olhar. Eu lembro que existia um negócio que era comparar o corpo, comparar o cabelo. Essa tem a cintura mais fina, essa tem a canela mais fina. Então não entendia por que existia tudo isso. Essa o cabelo é mais crespo, então não sei, não é tão bonita. Então essa imagem me pegou muito porque ninguém elogiava. Só que nessa foto, que viu um fotógrafo para tirar foto da gente, eu lembro que o meu sorriso tá assim, tão fofo. Eu dou zoom naquela foto sempre. Porque eu tirei a foto pelo meu celular hoje, e aí eu fico dando zoom. Eu falo que eu ficava assim, como eu sou linda. Aquele dia eu tava assim, como eu sou linda. Por que ninguém tá falando isso? Então, gente, aquele dia foi... E eu sempre olho para essa foto, e eu sempre olho para muitas crianças que hoje me veem como uma referência. Né? Porque as crianças, elas chegam, elas me chamam de pompom, elas querem pegar meu cabelo. Meu apelido, gente, é pompom, tá? Se vocês forem nas ocupações da MTST, vocês vão falar, Ediane Maria, vão falar, não, é pompom. É aquela que tem o cabelo, é pompom. Então, assim, as crianças, nós queremos que nossas crianças cresçam com referência. Né, que as crianças, mesmo as crianças brancas, eu cheguei aqui e eu disse assim, Ediane! Então assim, você vê que as crianças não têm maldade no coração. Então que as nossas crianças consigam ser crianças de fato, consigam crescer com referências. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, pra mim também foi um pouco violento, porque eu não vim pra morar na minha casa, né? Eu acho que a pior coisa, acho que quem vem de outro estado, que vem pra trabalhar, nas condições que eu vim pra cá não, confundo, gente, eu tô no Rio de Janeiro, né? Eu sempre confundo. Ai, gente. Não, eu tô no Rio de Janeiro, calma. Então, sabe o que eu vi que eu perdi no meio do caminho? Eu perdi uma coisa chamada... Eu perdi minha identidade.
Eu falo dessa travessia que a gente faz, né? Vindo da sua cidade natal, onde você tem a tua mãe, onde você conhece o cara da padaria, onde você tem teu pai, onde você tem uma rede, né? Eu falo sempre que essa rede de apoio ela é fundamental para que a gente consiga ter o mínimo de organização também possível para a gente sobreviver. Então, eu vim morar aqui lá em São Paulo. E aí, chegando em São Paulo, gente, eu cheguei com tanto sonho, porque aqueles 2 dias, quase 3 dias aí do ônibus, que eu falo que a minha travessia vindo no ônibus de Itapemirim. Então, chegando no terminal Tietê, ali caiu uma ficha. Ela foi caindo, porque na entrada de São Paulo eu achei estranho, porque tinha muito morro. No Nordeste eu morava numa casa de taipa. Que o pessoal fala que é bioconstrução, ficou mais chique, gente. É bioconstrução. Bom, eu... morava na... Então, e chegando aqui, as condições é pior. Porque eu vi barracos de madeira, eu nunca tinha visto barracos de madeira, casa de madeira. Então eu vi que foi piorando as coisas na entrada de São Paulo. Quando eu cheguei no terminal, além de chorar com todos os meninos e meninas que estavam vindo, porque eu falo que é igual a travessia do navio negreiro mesmo, viu? Porque a gente vem, todo mundo já vem com um lugar para trabalhar. Ou foi o tio que indicou, ou foi a mãe que indicou, ou tem uma obra ali para terminar, ou eu vou morar na casa de alguém. Então a gente vem com muito sonho. Então a gente dividiu nossos sonhos aqueles 2 dias e meio. Né? Eu pertencia àquele ônibus, isso é incrível. Porque na hora que eu cheguei no Tietê, eu não queria ficar lá. Então nós choramos, se abraçamos e eu não vi mais eles. Minha patroa estava me esperando para me levar para o apartamento dela. E eu acho que naquele caminho a ficha foi caindo cada vez mais. Né? Eu falo que o apartheid não existiu, não foi oficial no Brasil, mas ele existe, ele persiste todos os dias. Quando a gente tem que se trancar no quarto de empregada, por mais que o patrão seja super legal, por mais que seja tudo incrível, mas nós perdemos uma coisa que é a nossa identidade, é o pertencimento ao território. A gente não é mais ninguém. Acho que a gente vai se construindo ao longo do tempo. Eu falo que as minhas amigas viram as meninas que trabalhavam no apartamento do lado. Né? Então meus amigos viraram o porteiro, o zelador do prédio, o cara da padaria. Então eles viraram meus amigos. Então por isso que eu falo que existiu essa diferença muito grande. Um lugar que eu tinha medo. Eu tinha medo de andar em São Paulo. Hoje eu não tenho mais. Porque eu falo que eu, graças a Deus, gente, eu conheci o MTST em 2017 e fez com que aqueles questionamentos que eu via que tinha alguma coisa errada, tinha alguma coisa errada. Eu não voltei, gente, para Pernambuco ainda. 22 anos que eu estou no estado de São Paulo, não consegui voltar para a minha terra. Acho que é a realidade de muita gente que não consegue voltar para a sua terra. E que muitas vezes, por isso que eu acho que a gente vai se indignando ao longo do tempo, que a gente vive num mundo de invisibilidade, de esquecimento, de naturalização do nosso sofrimento. Então, o ter medo de perguntar, de pedir informação na rua, acho que é a pior dor que existe. Porque eu falo que São Paulo é uma correria tão grande, as pessoas correm tanto, é tanta pressa que as pessoas não olham para o lado. As pessoas não questionam a dinâmica da cidade. Porque o que eles dão para nós é muito trabalho. Pra gente, eu acho que é pra gente não pensar mesmo, sabe, Gil? Pra gente não pensar. Só que a minha mãe não me criou falando que eu era uma mulher preta, que eu tinha que me cuidar, que eu tinha que me proteger, que o mundo seria um pouco ruim comigo, muito ruim. Na verdade, eu cresci com a mente que eu era uma pessoa normal, dentro do nosso normal. E foi ali que eu vi que existia um distanciamento, sabe? Com o tempo eu vi que tinha reuniões no prédio que eu tinha que mudar minha roupa. Tinha reuniões no prédio, não comigo, mas com meus patrões, que eu tinha que parar de falar com as pessoas que estavam dentro do elevador social. Minha patroa também não falou que eu tinha que andar no elevador de serviço. Eu andava no que aparecesse, eu falava com quem estivesse dentro do elevador. Vou falar um bom dia, como que você tá? Eu acho que isso não machuca ninguém, mas isso começou a incomodar muita gente. Então eu vi que meu lugar era outro lugar. Mas eu encontrava um lugar, gente, que as pessoas me acolhiam. Então por isso que eu falo, as diaristas, as empregadas domésticas que estavam na mesma classe que eu, elas me abraçavam, porque era ali que eu perguntava, quanto você ganha? Você tem férias? Você tem folga? Quem mora na casa dos patrões não tem folga. A gente é menina, a gente é tirado da nossa família, a gente vai morar com alguém que a gente não conhece. E que a gente automaticamente vai ter que se... Eu falo que se diminuir ao ponto de não se reconhecer mais.
Você não se reconhece mais. Você tem que ficar quieta, você vai ter que acordar cedo, você vai ter que, se não sabe fazer comida, vai ter que saber fazer comida. Se você não tem filho, vai cuidar de crianças, vai buscar na escola, vai levar no médico. Você vai ter que acordar bem cedo. Tem um café para fazer. Ó, o almoço tá te esperando, tu vai ter que fazer ele. À noite, não, calma aí, você não vai dormir agora não, porque você tem que esperar eu chegar do serviço, para depois você ir dormir. Eu comecei a ver que eu fazia mais de 14 horas por dia, sem parar. Não tinha tempo. Eu comecei a colocar o limite e o meu tempo. Porque no Nordeste eu dormia muito cedo, então eu acordava muito cedo e dormia muito cedo. Porque o cedo, na verdade, se você acordou 7 horas, foi dormir às 7 ou 8, você já passou mais de 13 horas acordado. É muito tempo. Então, gente, tá hoje, olhar para o mundo como ele é de fato. Eu acho que as vendas vão saindo ao longo do tempo. Eu tô com 40 anos e aí eu comecei a enxergar minha luta e tantas outras lutas. Eu comecei a ler tanta gente depois que eu comecei a me reconhecer como uma mulher preta. Eu comecei a blindar meus filhos, né, porque eu tenho 4 filhos, 3 meninas e um menino. E eu comecei a blindar eles, blindar das comparações. Quando alguém vinha falar para os meus filhos, ó, seu cabelo é mais liso do que essa. Giovana, o cabelo seu é mais bonito do que essa. Amanda tá aqui, gente. Amanda tá aqui escondida. Eu acho que com o tempo eu fui arrumando um mecanismo que aquela criança que queria proteção começou a dar para os seus. Então eu comecei a blindar meus filhos de tudo. Eu nunca aceitei comparação com eles. Ah, não, mas um é mais branco, outra é mais escura, o outro cabelo... Não, eu falei, gente, chega. Cada um tem o seu jeito, cada um tem seu corpo, a sua genética. Eu não quero que vocês interfiram na vida de ninguém. Até porque eu acho que todo comentário só é bom quando ele vem para agregar. Se ele vem para diminuir, não é bom, vamos guardar ele. Vamos guardar nos nossos pensamentos, acho que fica melhor guardadinho. Então, gente, tá hoje falando do lugar, além de me encontrar do MTST, eu sempre falei, ano passado todo mundo dava risada. Eu falava assim, gente, eu moro no fundo da casa da minha ex-sogra. Eu acho que na campanha todo mundo espera um deputado que é um cara que... Já existe a imagem do deputado pré-determinado, né? Que o deputado vai chegar na favela. Vai ser um cara com terno, um homem com salto, uma mulher com salto, toda linda. E aí eu acho que a gente vai quebrando esses paradigmas. Eu acho que a gente tem que se construir a partir das nossas. Eu comecei a ler Lélia Gonzalez. Eu comecei a entender, sabe o lugar de preto? Qual que é o lugar de preto, hein, Gil? O lugar de preto, nossa, onde a gente quiser estar. Acho que a Lélia também, ela vai abrindo nossos caminhos. Então, poder se enxergar, porque existe um lugar que colocam para nós, que parece que toda mulher preta da favela, ela precisa ter um filho que foi preso, ou um que usa droga, ou uma menina que engravidou na adolescência. E a gente vai quebrando também esses paradigmas, né? Nossa função é quebrar esses paradigmas. Então, eu acho que eu fui quebrando coisas e me construindo a partir dessas mulheres. Então, tá hoje sendo representada no livro da Pagu, né? As novas Pagus. Então, isso é fundamental, porque eu me construo no quarto empregada, eu me construo em todo o descaso do Estado. Eu posso garantir para vocês, o Estado não olhou para mim. Então, por isso que eu não me orgulho quando alguém fala que bom que você chegou aqui. Eu falo que eu quero que todas cheguem aqui. Eu quero que todas tenham a possibilidade, a oportunidade de chegar até aqui. Só nós sabemos, gente, a dor que a gente carrega, as feridas que a gente leva. Eu falo que nosso corpo, a nossa alma, ela é marcada por várias feridas, mas por várias construções também. Tem dia que eu falo, não quero ser a guerreira, gente. Eu não quero acordar todo dia e falar, ah, não, eu sou a guerreira, vou me levantar, vou correr, vou fazer... Nós queremos ser mulher. Nós só queremos ser mulher, gente. A gente só quer ser mulher, a gente não quer ser só guerreira. Chega de ser guerreira o tempo inteiro. Chega! Nós queremos viver, nós queremos amar, nós queremos ser amada. Sabe, assim, é violento porque eu olho hoje para as minhas. Nós somos as que somos largadas o tempo inteiro. Nós somos aquelas que têm que viver à margem da sociedade, se submeter a trabalhos análogos à escravidão o tempo inteiro. E depois alguém vai falar, você é guerreira? Não chega. Nós queremos ter dignidade, nós queremos ter respeito. Nós queremos, gente, eu quero muito que vocês olhem hoje. Eu sei que do lugar que eu venho, vocês conhecem várias Edianes.
Eu quero que nesse mês da consciência negra, eu quero que todo mundo comece a olhar para o lado. Comece a olhar a babá. Comece a olhar, porque ela tem um nome. Ela não é babá, ela tem um nome. A gente não quer ser tratada como uma empregada de alguém, a babá de alguém. A gente quer ter a nossa identidade, a gente quer ser respeitada, ser amada. Nós queremos existir. Não somente resistir o tempo inteiro. A gente quer descansar. A gente não quer brigar. A gente não quer, quando vem uma PEC das domésticas, haja toda uma luta contrária aos nossos direitos. As trabalhadoras domésticas, gente, nós estamos apenas há 10 anos. Nós ficamos fora da CLT, mais de 70 anos fora da CLT. Eu falo que a trabalhadora doméstica, ela é a vanguarda do trabalho. Não existe Brasil sem o trabalho doméstico. Nunca existirá. Nós estamos aí. E sabe, gente, o que é mais dolorido? Sabe o que é mais dolorido? Que nós vimos todos os empregos novos surgir a partir do nosso, todos ganhando bem, todos virando profissionais, e nós continuamos ali, resistentes. O primeiro sindicato, ele surge da Laudelina de Campos Melo, ela deixou a casa dela. Ela teve que deixar a casa dela porque ela encontrava mulheres na rua, isso no final da Segunda Guerra, e aí ela olhava e falava: o que vocês estão aqui no meio da rua? Um monte de mulheres negras ela passando lá em Santos. O que vocês estão aqui no meio da rua? E aí as mulheres: que eu envelheci, então meu patrão não quer mais. Então, tantas histórias, e ela começou a olhar e falar: vou fazer um trabalho com essas mulheres. Eu não quero que vocês sofram mais violência, porque nós éramos largadas no meio da rua. Assim como hoje várias mulheres são resgatadas em trabalho análogo à escravidão, mulheres que trabalham a vida inteira sem receber salário. Por quê? Você já mora na casa, você já tem água, já tem luz, não paga nada disso, então não precisa pagar teu salário. Porque eu falo que quando você sai de um quarto de empregada, já existe um lugar te esperando. A favela. É para lá que a gente vai. É para lá que a gente se organiza. E que a gente tenta sobreviver. Então a Laudelina fez isso, de dar um mínimo de dignidade. Coisa que o Estado não deu. Hoje 75% da categoria, gente, nós somos a terceira maior categoria do nosso país. E nós continuamos ainda 75% da categoria na informalidade. Porque todo mundo nos ama. Todo mundo nos acha incrível. Só que não para ter direitos. Então, que a gente consiga olhar para as trabalhadoras domésticas e lute para garantir direitos. Eu falo que não é os patrões que têm que garantir direito. O Estado tem que garantir direito para nós. O Estado tem que garantir condições mínimas para que a gente não se submeta a trabalho análogo. Vários de nós vai trabalhar por um prato de comida. Vários de nós se sujeitam a fazer uma faxina para ganhar menos que uma diária, só para ter o que comer. Vários de nós se submetem a comer o resto. Eu não quero que nenhuma mulher, assim como eu, tenha que esperar o alimento vencer no armário do patrão para levar para casa para os seus filhos comer. Acho que nem é esse mundo que a gente quer. Não é esse mundo que a gente almeja para ninguém. É desumano, é invisível. Por isso que eu falo, nós precisamos lutar e tensionar para que, de fato, a gente consiga avançar e trazer dignidade. Hoje está como deputado estadual, várias vezes ser ameaçada, não ameaçada, mas criticam, né, seu sorriso, seu choro, seu brinco, seu falo. Porque na verdade eles não se acostumaram a ver a gente falando, né, brincando, muito menos fazendo política, muito menos colocando o dedo na cara e falando que queremos direito e respeito. Então é necessário quebrar mais paradigma. Tá aqui hoje, gente, é para dizer que precisamos fazer uma luta coletiva para que, de fato, todas as trabalhadoras domésticas tenham direito no nosso país. Até porque a gente sabe, né? Quando eu falo que é o trabalho matriarca, é que vários de nós partem desse canto e se constrói. E, de fato, nós temos que quebrar esse ciclo. Mas várias de nós continuam no quarto de empregada. Muito obrigada. Eu mesma, sem palavras, porque é isso, né? Impressionante como a gente se reconhece, né?
Eu acho que esse convite da gente se olhar também, né? E como a Ediane está aqui hoje, é uma referência para todas nós que estamos aqui, mulheres negras, e para as crianças, né? Como que também é importante a gente se reconhecer. O quanto eu te acompanho, o quanto eu me reconheço em várias questões que você traz. Eu lembro que você falou da infância, eu me lembro de que você postou uma foto de você criança, né? E trouxe alguma coisa relacionada ao sonho. E é verdade, conhecer essas histórias é uma possibilidade da gente poder sonhar outros lugares para nós, né? Porque os nossos lugares, muitas vezes, a gente não tem a oportunidade de sonhar, porque apagam simplesmente outras histórias e a gente não tem possibilidade de sonhar. Mas que as crianças, né, todas elas, possam sonhar também com outros futuros possíveis e outras histórias. E eu queria continuar aqui com as reflexões do livro e, assim, com toda a honra, trazer a Amelinha Teles também, que tem uma história de luta. E é isso, a gente está falando, né, do que movimenta, do que faz a gente se movimentar, do que faz a gente, né, dedicar a vida a pensar um projeto coletivo de sociedade e pensar num mundo que possa ser melhor. Então, Amelinha, queria muito poder te ouvir. Obrigada a todas que estão aqui nessa mesa e obrigada a vocês por dedicar uma parte dessa feira que tem tanta coisa a nos ouvir, né? Eu agradeço esse público e queria, assim, antes de começar, eu queria agradecer a Juliana, porque ela me chamou para dar entrevista para esse livro. Ela entrou em contato comigo, achou que devia estar entre as 5, com essa mulher grande, a Ediane, e quem sou eu? Puxa, fiquei assim, muito lisonjeada, digamos assim, né? Muito agradecida. Eu trago uma história grande, né? Um pedaço da história desse país que não foi transmitido para as outras gerações. Eu acho que muitas principalmente as pessoas mais jovens, não conhecem a história, o que foi essa luta contra a ditadura militar. Eu acho que muita gente não conhece. Então eu trago aqui uma história de dor, uma história de violência. Eu trago uma memória de mulheres pretas que foram para a guerrilha, que foram lutar contra a ditadura, para defender, não a elas, não foi para defender elas, foi para defender a sociedade brasileira, foi para defender o direito de educação para todas as pessoas, o direito à saúde, o direito à moradia. Então, essas pessoas que foram bravamente, assim, enfrentar todo esse aparato da ditadura, que é o Estado todo brasileiro, porque a história do Estado brasileiro é uma história violenta. O Estado brasileiro sempre, ele nasce, quando se fala de racismo estrutural, porque a formação do Estado e da sociedade é racista, assim como a formação e estrutura da sociedade é sexista. Eu sou uma feminista antirracista, anticapitalista, antissexista. E por isso eu faço parte, inclusive, dos movimentos de direitos humanos, dos movimentos de mulheres. Eu sou da União de Mulheres de São Paulo. Eu faço um trabalho de educação popular feminista em direitos, que são as promotoras legais populares, né, que esse ano de 2024 vai fazer 30 anos, então nós esperamos celebrar, né, esses 30 anos, que não é fácil, né? Então eu trago, assim, eu queria lembrar daquelas mulheres que são desaparecidas, que nem o corpo essa ditadura entregou para a família enterrar. Elas não tiveram direito a uma sepultura. Eu quero trazer a memória de Helenira de Rezende de Souza Nazaré,
uma guerrilheira negra que inclusive era chamada de Fátima Preta, que morreu no Araguaia, na região do Araguaia. Quer dizer, a gente supõe que morreu, porque eles prenderam, sequestraram e depois nunca mais a gente teve notícia. Onde está a Helenira Rezende Souza Nazaré? Onde está a Dinalva Teixeira, que foi uma mulher preta, baiana, que também desapareceu no Araguaia? Onde que está a Lúcia Maria de Souza, uma mulher preta do Rio de Janeiro e que desapareceu no Araguaia? E são muitas, são muitas. Eu trago essas porque eu fui do Partido Comunista do Brasil, o partido que na época foi o partido responsável pela guerrilha. Eu gostaria muito de ver representantes desse partido respondendo e entrando nessa luta, porque eu acho que nós traçamos estratégias de luta, nós da esquerda, nós queremos fazer a revolução, sim, uma revolução social, cultural, econômica. Nós sabemos que temos que mudar. E isto foi defendido praticamente no século XX quase todo, porque o século XX foi um século de pensar a revolução. O século XXI, o que nós estamos fazendo? Nós estamos esquecendo dessa história. Eu acho que eu me preocupo muito que a gente conheça a história do país, que a gente conheça a história das mulheres que lutaram nesse país, para a gente saber que rumo tomar, como que a gente se organiza, como a gente se articula. Eu acho isso muito importante. Bom, a minha história é uma história de... Eu sou uma pessoa que eu estou aqui, para mim isso aqui é uma luta. Eu estou muito feliz de estar numa luta com muita gente, né? Porque tem hora que a gente fica sozinha e a gente sabe que sozinha a gente... o nosso esforço é grande e o resultado é muito pequeno, né? Então eu sempre atuei em grupos, em movimentos, na coletividade. E por isso eu passei, na ditadura, eu virei escritora na ditadura, porque a minha militância foi trabalhar na imprensa clandestina. Então eu tinha que ouvir informação e passar informação o tempo todo, né? E com isso eu vivi 8 anos na clandestinidade, que não é fácil, não é fácil. Eu acho que a clandestinidade é bom a gente conhecer essa clandestinidade conforme o tempo que você passa lá, porque você nunca pode falar do que você está pensando para a vizinha. Você não vai falar, porque senão você se entrega. E a ditadura colocou o controle, não tinha rede social, não tinha internet, não tinha celular, mas tinha um controle social muito grande. A repressão estava infiltrada em tudo quanto é movimento, tudo quanto é trabalho, no trabalho, né? Então, vivi 8 anos clandestina, fui mãe na clandestinidade, sou mãe de 2 marmanjos, né? 2 marmanjos. Eu esqueci de falar para vocês, mas eu sou muito velha, então quando a gente é muito velha, a gente tem muita história, né, para contar, porque ainda mais que eu tenho 79 anos, o ano que vem eu vou fazer 80. Espero que eu esteja aqui. Espero estar aqui com vocês no ano que vem, fazendo esses 80 anos, e com mais um livro, que eu lancei um livro aqui também, aqui em São Paulo, enfim, estou lançando. Mas eu quero estar lançando um diferente, porque eu escrevo um pouco de história do Brasil, história feminista do Brasil, que é, vamos dizer, minha vontade de escrever. Então, eu já escrevi Breve História do Feminismo do Brasil, já escrevi, como é que fala? Da guerrilha à imprensa feminista, porque quando nós saímos da guerrilha, nós fomos para a imprensa feminista, nós que fizemos assim, nessa década de 1970. Eu fiz esse último agora, que eu estou até com ele aqui na mão, Feminismo,
ações e histórias de mulheres. Escrevi muito livro sobre a creche, não sou da luta para a creche, eu sou mulher da periferia. E junto com tudo isso é que eu vou escrevendo. E aí, no ano que vem, eu pretendo estar lançando esse livro que é de contos da Cela 3. A Cela 3 foi uma cela que era a cela das mulheres, lá no DOPS. E eu começo a escrever sobre isso. Mas depois eu vou escrever sobre outras coisas também, relacionadas à prisão. Eu acho que é uma forma de eu continuar contando história, entendeu? Escrevendo, eu penso assim. E eu fui, enfim, a história está lá, o ano que vem vocês leem. Mas é o seguinte, eu vejo o seguinte, que este ano, aqui, a Juliana, a Silvana e as demais, elas fizeram o livro Pagus, né? Aqui, ó, Pagus, Ousadas e Submissas. Aliás, a Juliana, né, fez. Mas a Silvana também fez esse outro, Até Onde Chega a Sonda, né, sobre a Patrícia Galvão. Então, esse ano aqui está trazendo a Pagu. Eu acho muito importante contar a história da Pagu. A história da Pagu é uma história que eu outro dia estava contando para elas. A Pagu poderia ser minha mãe, porque ela nasceu em 1910, minha mãe também, olha que coincidência. Então, eu sou filha de Pagu, do ponto, né? Tanto do ponto de vista... Eu falo assim, ó, eu e a Pagu, nós temos muita coisa em comum, não é tudo, porque a Pagu era rica e eu nasci pobre, muito pobre. Essa diferença é grande, né? Essa diferença pesa e como. Mas ela era comunista também, e eu sou comunista, né? Apesar de eu não ter partido, mas eu sou comunista. Ela era feminista, eu também sou feminista. A Pagu foi presa muitas vezes, eu também fui. Quer dizer, ali, não tantas, eu vi que 23 vezes, eu achei demais, mas não, porque a Pagu, apesar de poder ter sido minha mãe, ela viveu até 52 anos, e eu estou com 79, vou fazer 80, olha a diferença, né? E de vez em quando a gente é presa, porque você sabe como é que é, né, a coisa. Mas eu acho assim, nossa, ela 23 foi bastante, né, gente? Agora, o que mais que a Pagu? Eu acho assim, a Pagu, ela foi transgressora, e todas nós somos transgressoras, gente. Até a gente brinca, né? Nós somos trans, nós somos subversivos, somos trans, entendeu? Sempre. E a Pagu foi, e ela foi incompreendida pelo Partido Comunista, o partido que ela militava. Ela foi expulsa do partido. E eu também, gente. Você veja só. A Pagu teve dois filhos, eu tive também. Olha só. Então, nós temos muita coisa em comum, eu e Pagu. E vejo, e eu tive assim, na vida, num determinado momento da minha vida, eu fui trabalhar num lugar, fui trabalhar com a sobrinha da Pagu, gente. A Rosa, eu trabalhei com a Rosa, e a Rosa tem os olhos mole igual da Pagu, porque eles olhos mole, entendeu? Tá aí, ó, os olhinhos dela, né? Então eu tenho essa ligação até afetiva, porque foi uma colega de trabalho, uma companheira de trabalho, mas que a gente se deu muito bem. A gente, uma cooperava com a outra, sabe? A gente fazia um trabalho, uma parceria boa assim, de trabalho. Então eu vejo que o que me deixa preocupada é isso, eu vou colocar, eu acho que nem tudo são flores na nossa luta, porque assim, a repressão vai vir sempre contra nós. Enquanto tiver esse sistema e a gente querendo as nossas ideias libertárias, e não combina, não dá certo, sempre eles vão vir em cima. Eles já vieram de várias formas contra nós,
né, contra nós mulheres e homens também que lutam pela liberdade, pelo direito à cidadania, à dignidade. Então, eu vejo assim que eu fico vendo Pagu e eu e Pagu, nós ficamos ali, né? Gente, quando o fascismo vem, em todos os momentos da história, nós já estamos assim, já praticamente 100 anos. Pegar a trajetória de Pagu, ela viveu meio século, mas nós já passamos mais de meio século que ela morreu, entendeu? Então, quer dizer, pensar nela, todas as vezes que vê o fascismo, a primeira que eles atacam é o seguinte, são as mulheres. E é claro que as mulheres pretas, porque a maioria das mulheres aqui no Brasil são pretas, não tem como. Né? Tem uma pessoa aí que escreveu que eu achei super genial. Proletariado brasileiro é feminino e preto. Que é isso, a maioria. Né? E o fascismo vem em cima de nós. E já veio, gente, até nos momentos da democracia mesmo, ele vem, quer dizer, quando a gente... Nós aqui no Brasil, nós não temos direito de decidir sobre os nossos corpos. Os nossos corpos estão atravessados de várias opressões, isso aí é presente, eu não estou falando sabe? Então eu vejo assim, que Pagu, a gente tem que trazer ela para nós e trazer ela, imagina ela agora vendo essas coisas todas, essas palhaçadas todas que volta e meia está acontecendo. Eu fico pensando, gente, a Pagu ia chamar, vamos para a rua, gente, vamos fazer alguma coisa. Então, vamos para a luta, né? Então, para mim, lembrar da Pagu, lembrar da luta, sabe? Lembrar das companheiras, que se for, porque eu acho que ainda hoje no Brasil, vocês acreditam, nós já passamos por ditadura, depois veio, falam, redemocratização, depois é uma democracia, depois vem bolsonarismo, que é aquele horror, fascismo. Agora eu não sei como é que nós estamos, né? Nós estamos assim mais ou menos e tal. Mas até hoje a pergunta, onde estão... Eu estou nessa luta, viu, gente? Eu sou da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos. Que até hoje, onde estão nossas desaparecidas, onde estão nossos desaparecidos, não tem resposta. Eu vejo a Marielle, que nós estamos buscando o mandante do assassinato de Marielle. Não temos resposta até hoje. A da Marielle vai fazer, daqui a pouco vai fazer 6 anos. Agora nós já mais de 50 anos, mais de meio século. E nós estamos aqui, com a pergunta sem resposta. E ainda, no final do governo Bolsonaro, ele extinguiu a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, que é o único canal, que é uma comissão de Estado, o único canal que nós que buscamos esses corpos ou essas informações, é o único canal, sociedade civil e Estado brasileiro. E, no entanto, não tem... Não foi, ele fechou, extinguiu arbitrariamente e nós estamos pedindo ao atual governo, né, que nós queremos recuperar a democracia com fatos concretos. Democracia tem que acontecer, senão ficar só no discurso vazio não vai para frente. Nós temos que pegar, e ainda não conseguimos. Nós estamos batalhando para recriar uma comissão que já tinha 30 ou quase 30 anos. Ela foi criada em 95. Nós estamos em 2023, quase 30 anos, né? Faria essa comissão. Então essa luta é grande, é uma luta grande. Eu acho que a minha história é uma história de luta mesmo, não tem jeito. Eu sempre tive ali na... eu não vou aceitar isso não, gente. Justiça, eu vou até o fim. Não sei se está longe, se está perto, mas eu vou até o fim, entendeu? Não vou desistir, não. Agora, tá difícil, eu acho que tá difícil. Por isso eu acho que a gente devia trazer essa capacidade de resistência da Pagu. Ela viveu 52 anos em luta.
é interessante que hoje você vê ainda pessoas, mulheres intelectuais de esquerda, na dúvida se são ou não feministas. Ah, não tem que ter mais dúvida não, gente, o século XXI. Mas ainda tem. Eu fico assim, chocada. Eu falo assim, entendeu? E eu vejo assim, que ano que a Pagô foi expulsa do partido? Em 39. E eu fui expulsa em 87. Quantos anos que dá? Faz as contas. Quer dizer, repete a história. Não, a esquerda, eu acho que a esquerda, nós temos que repensar como é que nós estamos agindo, sabe? E principalmente com as mulheres, com os pretos, com os LGBTs, porque fica aquela coisa identitária. Eu fico puta da vida quando eu vejo um negócio desse. Eu fico com uma discussão dessa, entendeu? E, gente, nós temos que enfrentar esse fascismo que está no mundo inteiro, né? E eu vou encerrar, mas eu quero dizer o seguinte: nós temos que ser solidárias e solidários e solidárias com os povos oprimidos, os povos palestinos, o que eles estão sofrendo. Principalmente as mulheres e as crianças que estão sendo mortas, estão sendo assassinadas. Isso é genocídio. Nós estamos assistindo a genocídio, né? Então, acho que isso. E, por último, eu trouxe até meu lencinho verde, aí está aqui, ó. Meu lencinho verde, solidariedade a nós, né, que ainda não temos direito à legalização do aborto, né? E solidariedade às mulheres argentinas que conquistaram de forma tão bonita, né? E que foram ameaçadas com esse direito. E perder esse direito parece fascismo que chegou lá. É isso aí, gente. Agora, eu lembrei, quando eu estava terminando já de falar com vocês, eu lembrei de uma coisa que eu tenho muito orgulho, que é a família Teles. Eu sou família Teles, né? E nós fizemos uma ação para declarar o torturador Carlos Alberto Brilhante Ustra como torturador. É a única ação que teve no Brasil. É o único torturador declarado torturador. É a única. Então acho que a gente tem que enaltecer essa parte. Obrigada, gente. Nossa, gente, né? Eu tô aqui recuperando os fôlegos, né? Mas muito obrigada, Melinha, muito importante. Eu acho que frisar, né, a importância, a gente está falando o tempo inteiro aqui, né, das narrativas das memórias, né, e como a Melinha traz, ela traz a memória da história dela, mas a memória da história de muitas famílias. A gente não pode esquecer desse período histórico, porque ele não pode acontecer, né? Como a gente diz, a gente sabe que é uma história de violência, mas a gente tem que estar atento e disposto para poder tentar entender como coletivamente, né, a gente se volta para poder fazer esse enfrentamento e tá na luta também. E eu gostaria agora de passar para a Silvana e fica à vontade para poder se apresentar e falar do livro. Bom, depois da Ediane e da Melinha, tá difícil falar, mas eu sou historiadora. Eu organizei esse livro da Patrícia Galvão, de um texto dela que chama Até Onde Chega a Sonda, e outros textos prisionais, né? Ela teve presa por cerca de 4 anos, entre 1936 e 1940. Eu tô aqui, né? A gente ouviu depoimentos de pessoas vivas, que é muito importante, mas a minha profissão, eu escuto as pessoas mortas, né? E tem um ditado em Kikongo, né, uma língua do Congo, que diz que a comunidade dos vivos é a dos mortos, né? Então,
ou como diz o Benjamin, nem os mortos estão salvos, né? Então a gente tem que... Então a minha profissão é sobre isso, né? Quem é historiador trabalha com memória de outras pessoas que já foram, então é esse o meu trabalho. Esse livro, esse é um manuscrito que ficou quase 80 anos, ela escreveu em 39, ele ficou guardado, depois ele foi parar na mão de colecionador e finalmente a gente está publicando. É um texto de dor, né, como a Melinha falou, às vezes a gente tem que ouvir a dor, é muito difícil escutar a dor, então é um texto muito dolorido. Ao mesmo tempo que ela faz um mergulho para dentro de si, né? Você, eu acho que às vezes quando está morta, sendo torturada, né? Darcy Ribeiro diz que ela foi torturada com arame quente na uretra. Então as mulheres quando são torturadas, né, Melinha, os órgãos sexuais são atacados, né? Na perversão do torturador, né? E ela nem conseguiu falar, né? A Melinha fala assim, muita gente que passa por esses processos não conseguem falar por isso por muitos anos, né? Então, essas coisas vão chegando... Então, por exemplo, um texto desse, você vê que a pessoa está em sofrimento, né? Está beirando a loucura, tá... Eu lembro disso no livro do Mujica, né? Que a mãe dele sacode ele, fala assim, você não vai ficar louco, né? Que ele fica ali preso na cadeia. Hoje também veio falar, não sei se ele está aqui, o Crick. Ele falou meio-dia, né? O Crick está ali. O Crick também tem um depoimento, ele foi torturado pelo DOPS, né? Ele tá aqui, tá vivo para contar, com 14 anos, né? Então, acho que cabe a nós falar sobre isso, porque isso pode voltar a qualquer momento, né? O fascismo, a Pagu tem aqui, ela viveu a ditadura de Getúlio, ela chamava ele de fascista. O Getúlio foi fascista também, ele fez a CLT, mas ele também foi fascista. Ele não fez a CLT para todo mundo, né? Não fez para as empregadas domésticas, não fez para o trabalho rural. Foi importante a CLT, o Getúlio fez coisas importantes, mas a gente tem que lembrar que ele também foi um torturador e um ditador, né? E ele permitiu a tortura, né? Ele não foi... Então, esse livro é sobre isso também. Ela também tem um texto que chama Carta de uma Militante. Ela viveu a cisão dentro do Partido Comunista, né, que o trotskismo, eu não conheço tão bem essa história, mas na década de 30 começou a ter uma cisão dentro do comunismo internacional, né? Ela acabou sendo expulsa do Partido Comunista porque ela estava nessa cisão, que era a turma do Hermínio Saqueta no partido, e ela foi para a União Soviética, ela não concordou com o stalinismo, ela foi contra o stalinismo, falou isso, e foi torturada também por isso, e foi expulsa, e não contente de expulsar ela porque ela tinha ido para essa cisão trotskista, chamaram ela, e talvez foi o Carlos Marighella, porque ele era o líder do partido em São Paulo na época, mas eles, num boletim do partido, chamaram ela de degenerada sexual, ou seja, então as pessoas atacam muitas mulheres pela luta dessa liberdade sexual. E eu vim estudar Pagu porque eu também eu estudo história da prostituição. Está aqui a Leila, que é filha da Lourdes Barreto. A Leila é uma ativista do movimento das prostitutas. Ela é filha da Lourdes Barreto, que é uma prostituta paraense que é prostituta há mais de 50 anos. E a patriarca do movimento das prostitutas. Então também há outras que não têm CLT, né? Elas podem pagar INSS, elas conquistaram o direito de pagar INSS, mas elas nunca podem ser contratadas como prostitutas, porque você não pode ter uma casa de prostituição no Brasil. Então essa é uma luta que as feministas também têm que abraçar, a luta das prostitutas, né? E isso tem a ver com sexualidade, tem a ver com Pagu, porque Pagu tem um livro que chama... É uma carta que ela escreveu, Autobiografia Precoce. Ela fala como ela sofreu por querer ter liberdade sexual, como ela sofreu, como ela não teve, como a gente ainda não tem direito ao erotismo, como a gente ainda não tem, como ainda as mulheres são mortas por causa disso, né? Então, assim, é isso. A comunidade dos vivos é a comunidade dos mortos, né? A gente está aqui para falar disso. Eu acho que às vezes Felipe falando de Patrícia Galvão, ela tem uma interface com o feminismo, ela tem uma interface com a história da esquerda. Ela morreu uma mulher socialista,
ela tem interface com a história da literatura, ela era uma mulher de literatura, também foi elegida na literatura porque ela é mulher, e ela também foi crítica literária, ela foi dramaturga. Então eu acho que assim, para a gente fazer justiça, a gente tem que ler a Patrícia Galvão. Essa Flip está lançando vários livros dela, também aqui, também tem o... Além desse, tem esse Vanguarda Socialista, os textos dela na Vanguarda Socialista, que é aqui da Autonomia Literária, que são os textos dela nesse jornal desses trotskistas da década de 40, que estão trabalhando com a ideia de cultura e política junto, e a cultura não mais, porque a Patrícia Galvão escreveu um livro que chama Parque Industrial, que é muito importante, que é um livro muito feminista, apesar dela nunca ter se falado eu sou feminista, mas ela foi uma feminista radical a vida toda. E mais adiante ela muda, quer dizer, é um texto que ela chama de novela de propaganda. Era um pouco essa coisa da literatura comprometida com o partido. Depois ela, no manifesto do Trotsky, né, e do Breton, ela falou assim, não, a arte ela tem que ser livre, ela não precisa ter uma orientação política, né? Ainda que ela seja, mas ela não precisa passar por nenhum tipo de crivo, muito menos o partido. Então, eu acho que é isso, né? Contar a história da Patrícia Galvão é falar da história de vocês também, de todas nós que lutamos, né? Mas tem mulheres que lutam mais, né? Tem mulheres que estão no front. A Melinha está no front, a Diane está no front, a Lourdes Barreto está no front. E é isso, eu vou ficar aqui porque depois de ouvir vocês, eu não sei lá, porque estou meio sem graça aqui de falar. Obrigada, Silvana. Eu queria dizer também que eu tive a oportunidade de conhecer outras mulheres através dos seus escritos, né? Eu não conhecia a Beatriz Barbosa, e eu li um texto seu, né, que você escreveu, né, que falava sobre ela, também da Aurora Porcino, então também conheci outras mulheres através da sua escrita também, aproveito para agradecer. E, olhando o tempo... Ela acabou não, né? Você gostaria? Isso. Muito agradecida pela contribuição, vocês querem? Ela está reforçando que tudo que a Diane fez aqui na frente, que colocou a sua história, que chorou. Nós temos o direito de chorar e todas nós temos esse momento de emoção, né, Diane? Eu acho que ela está colocando isso. A parte que ela me coloca, ela sabe disso, ela me conhece, me chamou para ir lá nos caixa-prego, estou eu lá, eu vou, sento, converso, entendeu? Eu sou assim, você me conhece, então é isso. O que eu vou comentar? Eu acho que nós temos que ter esse diálogo assim, o tempo todo, sabe? Pra gente, primeiro pra gente também se sentir mais fortalecida, né? Com essa troca, sentir mais criativa pra gente buscar esses enfrentamentos, que muitas vezes a gente tem tanta coisa absurda aí acontecendo em relação às ameaças à democracia tão constantes, gente. Então, quer dizer, e isso nós temos que buscar força em nós mesmos. Eu acredito na nossa força. E aí é importante a gente estar aqui. Aqui em todo lugar. Se você me chamar lá, lá aquela vez você me chamou para onde mesmo? Foi para Botucatu. Se me chamar para não sei aonde, eu vou, entendeu? E essa filha, Leila, filha da Lourdes, você, filha da puta, eu tenho, eu sou geração Lourdes Barreto, eu sou dela, entendeu?
Quantos caminhões nós temos juntas. Ela é lá do Belém do Pará, mas ela andou para tudo quanto é lado, eu também ando, então a gente sempre se esbarrou por aí e deu. Não tem, claro que não, né, gente? Todas nós somos putas, somos bruxas, então nós estamos aqui nessa luta. Eu quero só falar uma coisa, você achar que é puxa-saco, mas se a Pagu tivesse viva, ela ia estar aqui nesse palco. Né? Em Paraty, ela ia estar aqui. Eu quero agradecer pelas perguntas. Perguntas não, né? Eu tô igual a Melinha. Foi mais falar que a gente pode chorar, pode sorrir, pode ser o que a gente quiser. Então assim, gente, eu lembro que eu venho de um lugar, né? Porque assim, o pessoal falava, tinha medo do comunismo e medo do socialismo. Acho que vocês lembram, né? Em 2017, 2018, era... Ai, você é socialista, você é comunista. E naquela época, gente, eu não sabia essas palavras, eu não conhecia essas palavras. Então precisou, eu sou do MTST, Movimento Trabalhador Sem Teto. Então a gente teve uma aula sobre o que era comunismo, o que era fascismo, porque também o povo vai falar muito fascismo, né? O fascismo tá chegando, tá chegando. E existe uma parcela da sociedade que não sabe o que é ainda fascismo, nem comunismo, nem socialismo, e que a gente tem que dar uma aula, né, do que é, porque às vezes as pessoas ficaram tanto medo do comunismo e medo do socialismo que acabou elegendo o Bolsonaro, né? Então, foram esses medos que fizeram que eu olhe e fale assim, que bom ser socialista, que bom ser comunista, que bom lutar por um bem geral, né? E quando as pessoas às vezes tinham medo do feminismo também, viu, Amelinha? Ah, não, essas feministas, olha o que elas querem. E aí falou, minha mãe era feminista, é feminista, né? Tá com 78 anos, feminista. Desde criança que ela falava assim, eu não quero depender do seu pai. Minha mãe passava roupa, cuidava de criança, mas ela falava, eu não quero depender do seu pai. Se eu quiser comprar uma calcinha, eu vou comprar com o meu dinheiro. Se eu quiser comprar uma coisinha para comer diferente, eu quero comprar com o meu dinheiro. Feminismo é você lutar por uma creche, é você lutar pelo um bairro melhor. Ser feminista é você lutar por um posto de energia na rua para que a gente não sofra violência, que a gente não sofra estupro. A gente está falando de várias vertentes do feminismo e que é importante a gente se colocar enquanto mulheres pretas nesse feminismo, né? Porque eu também me distanciava um pouco desse feminismo. Porque parecia que o feminismo era aquele que só um lado falava. E eu ficava assim, o pessoal, eu tô com medo daquelas mulheres, tô com medo. E eu comecei na Paulista, eu não entendi o que era aquilo. Então eu comecei a me aprofundar. E aí foi quando a gente teve uma formação do feminismo popular, né? Que vem da periferia, dessas mulheres que criam seus filhos sozinhas, dessas mulheres que saem para trabalhar. A gente viu várias mulheres que saem para trabalhar, mas que na pandemia teve que ficar com o seu agressor, aquele que falava que era companheiro, que ia cuidar, que na verdade a gente viu o que aumentou aí de violência doméstica contra nós, né? Então, a gente está falando de uma luta que é contínua. Então que continuamos sendo comunistas, sendo socialistas, sendo feministas e cada vez mais avançando e trazendo para os nossos jovens, depois mais velhos que não sabem o que é isso ainda e que muitos morrem de medo, viu? Mas não tenham medo não, viu, gente? Quem tiver medo do comunismo, do socialismo e do feminismo, olha, não sei não. Então, gente, vamos chorar, vamos sorrir. Eu acho que eu me construo a partir... no MTST, eu acho que eu pulei uma partezinha. A Gil vai olhar pra mim com essa cara, mas eu pulei uma partezinha, porque são várias emoções. Eu fiquei alguns tempos, eu fiquei muito tempo, foi 16 anos vagando por aí, mas questionando muitas coisas. Quando eu entro no MTST, eu encontrei o sertão. Eu falei da outra vez que eu vim aqui, eu encontrei o sertão, gente, eu encontrei o Nordeste. Eu encontrei nordestino nas ocupações. O Norte e o Nordeste estavam lá em peso. E aí... Oi? E aí foi quando eu encontrei uma família de verdade em São Paulo. Então quando as pessoas olharem para uma ocupação, gente, olhem para um grande quilombo. Ali são trabalhadores, ali é empregada doméstica, é diarista, é faxineira, é babá, são pintores, e são pessoas, gente. E são pessoas. Vocês querem conhecer uma ocupação? A primeira coisa que a gente faz é uma cozinha coletiva. Porque a gente entende que o trabalhador não pode ficar um dia inteiro sem comer no mínimo 3 refeições por dia. Por isso a importância da cozinha. É lá que a gente se encontra, é lá que a gente se pertence. É lá que a gente sabe se alguma mulher está sofrendo violência doméstica e está fazendo sua luta por moradia. É lá que você começa a se questionar
Por que Dona Maria trabalhou 50 anos e não tem moradia ainda? Por que o único destino nosso é morar numa ocupação debaixo do barraco de lona? Vocês viram o calor agora de 42 graus, que chegou a 60, né? Então a gente está falando de várias violências que a gente sofre e que é necessário que a gente avance. Uma casa sem comida é uma casa sem amor, sem afeto, tem distanciamento. Então por isso que a gente tem nossas cozinhas solidárias, inclusive aqui no Rio de Janeiro também tem as cozinhas solidárias nossa. É um programa nosso, o Guilherme Boulos lutou muito lá no Congresso Nacional, hoje virou políticas públicas, que é necessário combater de fato. Para que a gente combata vários tipos de violências, é necessário que nós garantimos um mínimo, que é 3 refeições por dia. Então por isso que as ocupações são fundamentais. Porque nas ocupações a gente tem uma rede de apoio, de solidariedade, você acaba se organizando e começando a entender os seus direitos. Então eu falo que quando eu entrei no MTST, eu comecei a tirar várias vendas. A gente tem vendas, né, que eles vão colocando na gente. Então se você sofre violência doméstica é porque é tua culpa. Se você não tem um bom emprego, não fez uma faculdade, isso é a nossa culpa. Porque é que você foi ter filho cedo? Então por que você não foi trabalhar, não foi estudar, fazer uma faculdade? Como se os caminhos fossem os mesmos caminhos. A gente não parte do mesmo lugar, a gente parte de outro canto. Igual a companheira falou que a mãe deixava ela, ia trabalhar e deixava ela na biblioteca. A gente está falando de várias violências, né? Que a gente tem que sair desse canto muitas vezes sozinha. Então que a gente não se sinta sozinha, que a gente pertença de fato. Eu sonho com um mundo, gente, que de fato a gente pertença. Que de fato a gente não tenha medo um dos outros. Talvez seja um sonho muito distante, mas eu tenho esse sonho. E eu acredito que eu encontrei um pouco eu encontrei muito dentro das ocupações do MTST, porque a partir dali eu não estava mais sozinha. Eu andava nas ruas, gente, era impressionante. Porque antigamente ninguém me via. Então quando eu entrei na ocupação, você imagina, foi a maior da América Latina, chegou a 12 mil acampados, isso em 2017. Foi numa área nobre de São Bernardo. E aí, já viu, né? Área verde, aquele lugar ali gostoso. Foi um momento que eu olhei e falei, finalmente eu não vou mais subir o morro, agora tem um lugarzinho aqui que eu posso pegar um ônibus próximo. Olha, tá quase na porta da ocupação. Mas logo eles tentaram tirar a gente de lá, né? A gente negociou, mas eles tiraram de lá e colocaram a gente um pouco mais pro fundão, porque ali não podia morar sem teto não, tá? Então, a gente tá falando de várias violências. Então, que a gente possa pertencer de fato. E que a gente consiga entender que se houve alguma mudança, é porque a gente se mexeu muito, né? Se mobilizou muito para avançar. Ainda existe uma grande violência, né? Que as pessoas, por ter medo de comunismo, também tem medo do sem-teto. Porque existe uma característica de quem é o sem-teto. Parece que o sem-teto é só aquela pessoa que já está na extrema vulnerabilidade, que é em situação de rua. Na verdade, o sem-teto é aquele jovem que paga aluguel. Eu falo que o centro da cidade é uma grande periferia. Porque se você olhar, são jovens que vêm de outros estados ou que vêm da periferia, se juntam em 2, 3 amigos e vão dividir um aluguel. Né? Então a gente está falando de várias vulnerabilidades. Então que de fato a gente consiga lutar por moradia digna, saúde, educação. A gente sabe que muitas vezes nós temos que estar gritando, Amelinha, batendo na porta e falando o óbvio. É muito óbvio, sabe? São coisas muito óbvias que a gente tem que falar, mas que não é interesse deles. Então por isso que eles acham estranho. E eles até falavam no início, Diana, eu te admiro tanto. Mas aí quando eu comecei a colocar o dedo na ferida, por ser a única membro da Comissão de Segurança Pública do Estado de São Paulo, eu falo que sou coronel, sou sargento, eu sou tenente, eu sou empregada doméstica. E aí quando vem com uma ação policial, eu olho para baixo e falo assim, eu sei o que é uma ação policial. Eu sei o que é criar filho sem poder andar na viela. Eu sei o medo que a gente vive. Então, eu venho de um lugar que vocês não sabem, que vocês só entram lá para nos matar. Eu sou também a pessoa que sobrevivi também a muita coisa com os meus filhos sozinha. Então, não tentem mais nos ameaçar. Então, as ocupações, os movimentos sociais, os movimentos de mulheres, são nesses lugares que a gente se fortalece e que a gente não está mais sozinho. Então, por isso eu acredito muito nesse fortalecimento coletivo. Né? Cada um traz suas dores e ali a gente vê que a gente vai se curando, né? É um processo de cura. Eu falo que os movimentos fazem com que a gente cure. Aqui tá todo mundo quentinho, tá frio lá fora, né? Mas aqui a gente tá quentinho, que a gente tá junto. Então que a gente continue junto. Vou passar para a Juliana agora. Ediane Presidente!
ter que encerrar, mas a gente falou todas as nossas pagus, falamos da pagu, e daí eu queria trazer a pagu em palavra. É um trecho que a gente usa no livro, mas que é da autobiografia precoce, o texto que a Silvana citou aqui, que é essa grande carta que ela escreve para o Geraldo Galvão, que foi o último companheiro dela, o companheiro, como é, Silvana? Amor camarada, com quem ela teve esse amor camarada, até onde a gente consegue entender, que talvez seja esse ideal de amor que tanta gente busca, e que é um assunto tão atual. Então ela escreve a história dela para ele, e daí tem um trechinho que me tocou demais, e é onde ela fala dos desejos dela, dos sonhos dela, e eu queria trazer aqui porque eu acho que ele conecta essas histórias todas, deve conectar muita gente aqui e conecta muitas das coisas que aconteceram aqui nesse palco, os temas que tiveram aqui estão aqui. Tem, sei lá, nem 10 linhas. Tudo, contanto que a revolução se fizesse internacionalmente, que a humanidade vencesse, que a verdadeira justiça triunfasse, que nunca mais as mulheres e crianças sofressem em sua impotência, que os homens medissem seu valor cara a cara, fora de competições econômicas. E pensava no amor, livre de todo o artificialismo, elevado a seu verdadeiro lugar, enriquecido pela liberdade. É isso, obrigada, gente. Bom, é difícil até ter palavras, né? Mas que bom ter hoje, poder ouvir, né? Também estar aqui. Essas histórias é muito importante também, porque acho que várias pessoas falaram nesse processo da gente também. Tá aqui, entender que é um lugar também da gente poder falar, né? E aí ver as histórias e ter inspiração para as histórias de luta. Então eu agradeço e queria perguntar se mais alguém gostaria de fazer alguma outra consideração. Senão a gente encerra. Então a gente encerra mesmo, gente. Muito agradecida.